Reverendíssimo diácono, caros filhos, o que pode uma jovem que nasceu aos fins do século XII fazer? Alguém que ao longo de sua vida viveu numa região, ainda que tivesse familiarizado com a nobreza, pudesse ter bens, o que alguém poderia fazer? Bom, uma jovem que no ano de 1193 nascera e que não se contentou com a riqueza deste mundo. Apesar de ser de família nobre, abastada, preferiu aquela que é a maior das riquezas, que não perece. Não buscou os confortos deste mundo, mas ao contrário, ele fugiu. No dia 18 de março de 1212, tendo apenas 19 anos, fugiu. Fugiu dos castelos, das pompas, das riquezas, dos banquetes. Fugiu para poder estar mergulhada naquele que é a maior das riquezas, Cristo. Fugiu para se revestir de pobreza. Fugiu para ser a nobre serva do Senhor. Fugiu para uma pequena igrejinha, aonde encontrou-se com São Francisco, ali fazendo as promessas de pobreza, castidade e obediência. E depois seguiu, e durante um bom tempo ficou num mosteiro beneditino, seguindo depois para a ermida de Sant'Angelo, aonde com sua irmã Inês, mãe de sangue, ali permaneceu. Só depois de bastante tempo regressou ao convento de São Damião, convento preparado para ela, formado para ela e aquelas que seriam suas filhas. Por ali habitar e recebendo de São Francisco a primeira forma e estrutura da vida religiosa, recebeu então ela com aquelas que a acompanhavam o nome de Damianitas. Depois, como ela mesma o colocava, as damas pobres, para só então poder com suas filhas serem chamadas pelo nome a qual portava, Clarissas. A ordem segunda franciscana que ali surgira, sendo aconselhada por São Francisco, aceitou a regra beneditina e, ainda não querendo, aceitou o título de abadesa. Por isso, quando havemos deste modo, ornada, com báculo na mão, revestida diante desta grande estima, mas depois de muito pedir, foi premiada com o grandioso privilégio por Inocêncio III, o privilégio da pobreza. Santa Clara assim seguiu, correspondendo, sabendo anunciar também com a sua vida e com os passos de São Francisco. Em 1224, acometida por uma doença, ficou durante longo tempo em seu claustro. Mas Deus a conforta, ansiando poder ter a presença daquela que é o maior dos milagres, foi por ele agraciada, sendo celebrada, ainda que distante, a Santa Missa do Natal, ela com ardentes desejos de ali estar, porque sabia o valor da Santa Missa, pôde ver, como se estivesse presente, diante da parede do seu quarto, aquele mistério que naquela capela era celebrado pelos franciscanos. E assim se seguiu. No ano de 1226,
tendo falecido o fundador da Ordem Seráfica, São Francisco. Ela desejava ali estar, chorar aquele que também fora um pai e um grandioso amigo, mas acometida pela doença não pôde ali estar, não física, mas tudo pôde ver e observar, pois mais uma vez, diante de seus olhos, na parede do seu claustro, Deus dera graça dela poder tudo ver. Assim se seguiu e vemos, novamente perguntamos, o que pode uma jovem nascida aos finais do século XII, que vivera a sua vida em meio ao século XIII, século que era tão tumultuado e aonde Deus pedia uma renovação, ela pôde muito, até mesmo combater quem exércitos não conseguiu. Em 1240, Assis fora cercada pelos muçulmanos e a ser invadida. A jovem Clarissa, que ardia de desejo por Deus, foi por ele instruída. Tomou o cibório e foi ao encontro daqueles que cercavam a cidade e, estendendo a luz do sol que ali batia, irradiava e cegou todos aqueles que contra aquela cidade se faziam. E ali afugentou, defendeu e foi mais forte do que um exército, porque soube ser revestida de Cristo. Viveu até o ano de 1253, no dia 11 de agosto, e pouco antes de morrer, aquilo pelo que tanto buscou, conseguiu. A bula assinada por Inocêncio IV de aprovação da Ordem Clarissa, a Ordem Segunda Franciscana, em suas mãos, foi recebida. E depois de entregar a sua vida, passara pouco mais de 2 anos, até que por Alexandre IV foi aclamada a honra dos altares. O que vemos? Vemos o que pode alguém que sabe ser obediente ao Senhor. Porque o Senhor, diante da humildade daquela que se faz pequena, fortalece. Aquela que soube, como a Virgem Maria, sua mãe, ser humilde, pequena, e se entregar à pobreza, à castidade, à obediência, a corresponder aos chamados de Deus, foi mais forte que um exército e recebeu todas as graças a que pedia ao Senhor. Eis Santa Clara, eis aquela a quem nos voltamos hoje, a qual a Ordem Seráfica exalta diante desta festa e que a Segunda Ordem Franciscana hoje solenemente louva a sua fundadora. Somos nós também chamados a honrar aquela que é patrona desta capela e aprender também com ela a saber ouvir o Senhor, a saber corresponder e a buscar aquela que é a maior das riquezas, o estar com Ele e a corresponder à sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.